Olá pessoal, meu nome é Thales Salvador, eu sou advogado e esse vídeo é sobre demissão por justa causa. Antes de mais nada, eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube que façam sua inscrição para receber novos vídeos e atualizações. Eu peço também para que curtam a minha página no Facebook, os links estão na descrição desse vídeo. E você, empregador, que tem dúvida na hora de fazer a demissão do empregado por justa causa, ou você, empregado, que tem dúvida se a sua demissão por justa causa foi feita de forma correta, assista esse vídeo até o final, que temos dicas importantes sobre esse tema. O empregador pode dar a demissão por justa causa na primeira infração que o empregado comete? Ele pode dar uma carta de advertência ou uma suspensão e depois voltar atrás e aplicar a demissão por justa causa? Em quais circunstâncias o empregador pode dar a demissão por justa causa para o seu empregado? Quando o assunto se trata de demissão por justa causa, são inúmeras as dúvidas e os receios, tanto por parte dos empregadores quanto por parte dos empregados. Nesse vídeo, trataremos alguns pontos importantes relacionados a esse tema. O primeiro ponto que deve ser analisado é a questão da imediaticidade, ou seja, a demissão por justa causa deve ser imediata. Assim que o responsável tomou ciência da infração do empregado, ele deve imediatamente demitir o empregado por justa causa. Ele não pode deixar o empregado continuar trabalhando e só depois dar a demissão por justa causa, ou ele aplicar uma advertência, uma suspensão e depois voltar atrás e dar a demissão por justa causa. Ele não pode fazer isso por conta do princípio da imediaticidade. Tem que ser imediata a demissão por justa causa. Caso ela não seja imediata, haverá o que é chamado de perdão tácito, ou seja, o empregador tacitamente perdoou a infração que o empregado cometeu e dessa forma ele não pode posteriormente demitir ele por justa causa. Outro ponto que deve ser analisado é que o empregador deverá ter o bom senso, aonde ele, no momento de analisar a infração cometida pelo empregado, terá o bom senso de analisar o que aquilo surtiu de impacto nas rotinas internas da empresa. Para isso, é de suma importância que a empresa possua uma certa organização, onde ela tenha constituído um manual de condutas ou um regulamento interno da empresa, prevendo todas as infrações e quais as punições para cada tipo de infração. Dessa forma, o empregado, antes de cometer a infração, ele já sabe qual a punição que ele vai ter. Dessa forma, o empregado ele pode sim ser demitido na primeira infração. Sendo ela uma infração grave, o empregador pode, na primeira infração, já demitir o empregado. Sempre observando o princípio da imediaticidade e sempre tendo bom senso, o empregador poderá demitir o seu funcionário por justa causa quando ocorrer as seguintes situações previstas no artigo 482 da CLT, que são elas: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, ou quando constituir concorrência para a empresa a qual o empregado trabalha, quando houver também condenação criminal transitada em julgado, quando o empregado tiver desídia no desempenho das suas respectivas funções, quando o empregado tiver embriaguez habitual ou tiver embriaguez durante o serviço, quando houver ato de indisciplina ou de insubordinação, quando houver o abandono de emprego ou quando houver ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa. Quando o empregado pratica constantemente jogos de azar, ou quando há perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da sua profissão. Também constitui, na mesma infração para demissão por justa causa, o empregado que pratica comprovadamente em inquérito administrativo atos atentatórios à segurança nacional.
O empregador ele deverá sempre se utilizar do bom senso e também da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, para infrações mais leves, ele deverá aplicar uma punição mais leve. Para infrações mais graves, ele deverá aplicar uma punição mais grave, ou seja, para uma falta injustificada no serviço feita pelo empregado, ele quer uma falta leve, ele deverá aplicar uma punição leve, ou seja, uma advertência. Na sua reincidência, ele poderá aplicar uma suspensão e somente em última instância, em último caso, ele aplicaria a demissão por justa causa, por ela ser a punição mais grave que o empregado tem em relação ao seu vínculo empregatício. Ou seja, deverá ser aplicado sempre só e somente para infrações mais graves. Vimos nesse vídeo as situações em que pode ocorrer a demissão por justa causa. Vimos também o princípio da imediaticidade. Vimos também a razoabilidade, a proporcionalidade e que o empregador também deverá sempre agir com bom senso na aplicação das punições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sanado as suas dúvidas. Eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube que façam a sua inscrição clicando na descrição desse vídeo e também curtam a minha página no Facebook.